Hoje nós estaremos aqui estudando Vencendo as Tentações. Então, este assunto será abordado de uma forma prática, não meramente de uma forma teórica, mas de uma forma prática, de modo que ao sairmos daqui, saiamos convictos de que o Senhor nos deu as ferramentas essenciais para que possamos, obter vitória sobre as tentações, Como poder obter vitória sobre o pecado. Então, às vezes nós ouvimos que é possível vencer o pecado, precisamos vencer o pecado, porém, não nos é dado as ferramentas necessárias de como devemos fazer para poder vencermos o pecado. Então, vamos aqui estudar, de forma minuciosa, e vermos o que devemos então fazer para poder vencermos o pecado. Temos um texto bíblico, texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12 a versículo 15. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, irmãos, nós aqui, o texto de Tiago que nós estamos aqui a ver, o nosso tema é vencendo as tentações. Estamos aqui a ter uma ideia de como ocorre o processo da tentação na vida do homem. E aqui, primeiramente, há uma, digamos assim, uma palavra de ânimo, de conforto, para todo aquele que suporta a tentação. Então, para todos aqueles que suportam, são tidos como sendo felizes. Felizes são aqueles que suportam a tentação, porque depois dele passarem nesse período e obterem vitória, vão receber a coroa da vida. Então, é dado ânimo, é dado força, E vamos ver aqui como é que ocorre. Pode avançar, Mário. Vejamos. No processo da tentação, o primeiro ponto a se levar em consideração é, primeiro, a tentação não vem de Deus. Primeiro é dado uma bênção àquele que resiste, é dado uma palavra de conforto, de ânimo, de que bem-aventurado é aquele que resiste à tentação. E depois o apóstolo afirma de que ninguém ao ser tentado diga que de Deus sou tentado. Então, não pensa que ao passares por um processo de tentação, é Deus quem está a fazer com que você passe por esse processo, ou Deus quem está a enviar a tentação até você. Deus não tenta ninguém e Ele próprio não pode ser tentado para o mal. Segundo ponto, cada pessoa ou a tentação é feita segundo a inclinação de cada pessoa. A inclinação que nós temos, seja por aquilo que adquirimos ou aquilo que nós nascemos com ele, então o inimigo traz a tentação de acordo com a nossa inclinação. Cada um é tentado de acordo com a inclinação que ele tem. Se eu não tiver vícios em cigarros, o inimigo não tem como trazer a mim tentações relacionadamente a cigarros. Se eu não tiver vícios, por exemplo, de mulheres, o inimigo não tem como trazer a mim tentações relacionadamente a mulheres. Ele traz tentações a mim de acordo com a minha inclinação. Quando Jesus veio aqui ao mundo, para além dele vir para cá, para refletir o caráter do Pai e mostrar o quão amoroso é o Deus de amor, Cristo também veio para resgatar o mundo das mãos de Satanás. Porque Satanás, após derrotar Adão e Eva, tornou-se o príncipe deste mundo. E Cristo veio para recebê-lo novamente à terra. E Satanás sabia disso.
Quando Satanás apareceu até Jesus, depois da primeira tentação, ligado à questão do apetite, depois da segunda tentação, ligando na questão da ostentação, que Cristo tivesse que se lançar de cima a baixo, então Satanás, ele trouxe aquilo que era a inclinação de Jesus. Qual era a inclinação de Jesus? Resgatar o mundo da mão do diabo. Então disse, olha, você não vai precisar sofrer, não vais precisar passar mais pela angústia que tens que passar. Então, se prostra aqui, me adora, eu vou te dar o que você precisa. Por que Satanás foi tão ousado desta forma com o mestre? Porque ele sabia que Cristo, a inclinação dele era para resgatar o mundo. Então, você é tentado segundo a tua inclinação. Por isso é que você vai precisar fortalecer os teus pontos fracos, porque é aí onde o inimigo mais bate. Então você tem que procurar fortalecer os pontos fracos, porque ele vai te tentar de acordo com a tua inclinação. E o outro ponto, deve ser consentida para se tornar pecado. Então, o inimigo nos tenta, mas a tentação em si não é pecado. Se estiver na casa de alguém e ver um valor por cima da mesa e tiver a lutar, tiro ou não? Tiro ou não? Tiro ou não? O facto de eu estar a lutar em querer fazer alguma coisa maléfica ou não, aquilo não necessariamente me leva, ou seja, se torna um pecado. Não necessariamente é um pecado. O pecado é quando nós consumamos o ato, não é? Então, eu estou a lutar com alguma inclinação, estou a lutar com alguma tendência, faço ou não? Faço ou não? Aí estou a ser tentado. Agora, para poder gerar o pecado, para se tornar pecado, eu tenho que consentir. Então, se eu disser, vou tirar sim esse dinheiro, vou roubar esse dinheiro, e após eu consentir nisso, aparece alguém e eu não consegui tirar o dinheiro e depois eu saio daí e vou embora. Automaticamente, mesmo pelo fato de eu não tirar o dinheiro, mas eu consentindo no meu interior, já pequei. Por isso é que Jesus disse assim, vos foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com desejos impuros em seu coração, já fez o quê? Já cometeu adultério. Ele não necessariamente precisou se envolver, mas o fato de consentir no seu coração consuma o pecado. Agora, irmãos, isso depois vamos avançar mais à frente. Então, sendo consentido, vem o pecado. Quando a pessoa consente, peca. E após pecar, vem a morte. Avança, meu amado. A tentação é um estímulo a pecar. E isso não procede de Deus, mas de Satanás. E do mal que há em nosso próprio coração. Então, a tentação é um estímulo que nos leva a pecar. Vem de Satanás e do mal que habita no nosso próprio coração. Então, irmãos, o apóstolo Tiago, sim, pode avançar, ele trouxe a figura da gestação, no verso 5, para dar a entender como ocorre o processo da tentação, não é? E ele fala aqui, havendo a tentação consentida, gera o pecado. Então, queridos irmãos, quando a pessoa consente, eu vou tirar, então automaticamente ele ficou concebido com o pecado. O pecado já está dentro dele. Mas ainda assim, queridos irmãos, apesar dele conceber o pecado estiver dentro do seu ventre, ele não necessariamente ainda deu a luz ao pecado. Se alguém vier, ele vai sair daí. Não vai conseguir tirar o dinheiro. Então, não deu a luz ao pecado. Ele vai dar a luz ao pecado quando ele retirar o valor e sair daí. Então, queridos irmãos,
Se a pessoa fica concebida com o pecado, estar concebido com o pecado, é quando você, de forma consciente, planifica em realizar um determinado pecado. Mas ainda assim você não deu a luz a esse pecado. Não manifestou. Você olha para uma irmã e você cobiça a irmã. Você pecou, mas ainda assim não deste luz ao pecado. Você não materializou, apesar de ser pecado. Então, ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo a palavra da salvação, você pode abortar o pecado. O pecado que já estava dentro de ti, você vai ouvir a mensagem, tanto de forma audível, tanto pela palavra de Deus, e você vai ver, o que eu estou a maquinar não é coisa boa. O Senhor tenha misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. Então, aquele pecado que já estava dentro de você, que já estava fervendo dentro de ti, então é abortado. Então, esse processo de gestação, o bebê já não nasce com vida. O pecado já não gera mais a morte, porque você reconheceu o que estavas para cometer e você abortou aquele pecado. Na Guerra do Golfo, entre os Estados Unidos e... como é que é aquele país que estava guerreiro com os Estados Unidos? Depois vou lembrar-me. Então, na Guerra do Golfo, quando o Iraque, muito bem, quando os Estados Unidos estavam a fazer guerra com o Iraque tinha algumas mísseis que eles lançavam nos Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham também um tipo de míssil que eles chamavam de Tomahawk. Aquelas mísseis não eram mísseis de guerra para poder destruir, mas eram mísseis de defesa. Assim que o Iraque lançasse uma míssil, os Estados Unidos lançavam uma outra que se encontrava com aquela míssil no ar e explodia. Então, quer dizer, o pecado está a vir, está a caminho, porém, você de forma consciente reconhece o ato que está para cometer, então o pecado é abortado pelo caminho. Ele não segue o seu curso para poder provocar destruições. Ok. Então, avançando, vamos aqui compreender qual é a diferença entre tentação e provação. O que é que difere? Não é? Primeiro, tentação. Ela vem de Satanás, a tentação, não é? É um estímulo que nos leva a pecar, proveniente de Satanás e do mal que habita no nosso próprio quê? Coração. Então, esta é a tentação. Não vem de Deus, vem de Satanás, um estímulo que nos leva a pecar e é também fruto do mal que habita no nosso próprio coração. Agora vamos ver a provação. A provação, ela vem de Deus para nos aperfeiçoar o caráter. Estamos aqui a ver na imagem um ourives, não é? Com um ouro na mão e com fogo. Este fogo que está sobre o ouro tem como objetivo refinar o ouro. Depois do ouro ser passado pelo fogo, o ouro sai mais brilhante ainda. Ganha mais brilho. Então, Deus também envia a provação até nós com o objetivo de aperfeiçoar o nosso caráter. Então, vejamos, queridos irmãos, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 4, o apóstolo diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Ou seja, se regozijem quando vocês estiverem a passar por várias tentações. Por quê? Sabendo que a provação de vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Quer dizer que a tentação, ou seja, que a provação que nós temos tem como objetivo nos tornar perfeitos e quê? E completo, não faltando coisa alguma. Deus vê que essa aqui ainda é impaciente.
Esta aqui ainda é intolerante. Esta aqui ainda é intemperante. Então nos faz passar por situações de modo que esses nossos lados, que esses nossos defeitos de caráter sejam lapidados. E, irmãos, um dos meios que Deus deu para o homem, depois da Bíblia e a oração para aperfeiçoamento do seu caráter, é o casamento. Dentro da instituição que é o casamento, você acaba descobrindo defeitos de caráter que você não descobria antes. Você começa a ver traços no teu caráter que você não tinha antes. Ou simplesmente você não via antes. Havia 2 monges, não é? E esses monges eram eremitas. Pessoas que viviam muito distante daquilo que eram as civilizações. E esses monges, queridos irmãos, um falava sempre ao outro: olha, nos tempos livres, veja para os meus defeitos de caráter, escreva num papel e deixa no sítio X para eu ler e poder fazer modificações no meu caráter. Então, irmãos, o nosso próximo, a pregação do Evangelho, são elementos que Deus usa de modo que a gente perceba a falta que há em nós e também as dificuldades da vida. Ao passarmos por certas dificuldades, conforme a célula do Senhor diz que as provações são obreiras de Deus para a lapidação do nosso caráter. Então, queridos irmãos, regozija-se quando tiveres a passar por várias provações, porque elas têm como objetivo aperfeiçoar o nosso caráter. Então, veja, a serva do Senhor diz assim: conflitos e provas são os próprios meios ordenados ou permitidos, nem sempre o Senhor ordena, mas às vezes Ele permite, ou permitidos pelo Senhor para aperfeiçoar o caráter cristão para a vida eterna. Conflitos e provas são os meios que Deus ordena para purificar o nosso caráter. Então, às vezes passamos por luta, às vezes passamos por necessidade, às vezes somos caluniados, às vezes passamos por situações desastrosas em nossas vidas e Deus permite. Ele permite isso para poder purificar o nosso caráter. Então, irmãos, a aprovação é permitida segundo a nossa capacidade de suportar. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que serais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais o quê? Suportar. Deus não permite prova até nós que não sejamos capazes de suportar. Havia um indivíduo, um obreiro, esteve em sua casa e recebeu a visita de uma obreira, não é? E recebendo a visita da obreira, ficaram a conversar de assuntos. Depois a obreira pediu água. Por favor, conceda-me só um copo de água. Estavam a conversar na sala mesmo da casa do irmão. E o irmão saiu para poder pegar a água. Pegou uma jarra tal e um copo. Assim que ele chegou na sala, encontrou a obreira com os vestidos retirados. Ele olhou, a obreira estava apenas de roupa íntima, pegou a jarra e o copo de água, colocou por cima da mesa e chegou até ela, levantou o vestido, fechou o vestido e disse para a irmã: vai e não peques mais. Aquilo foi uma autêntica vergonha que a irmã passou. E o obreiro, queridos irmãos, se Deus permitiu que ele passasse por aquilo, é porque Deus sabia que ele teria a capacidade de quê? De resistir. Alguém que ouviu essa história disse: nossa, só a casola, meu Deus. Se eu tivesse ali. Então, para ele, aquilo era uma grande oportunidade. Que se fosse ele, eu não poderia resistir. Mas, aquele obreiro, ele viu que
aquilo era uma prova para ele e ele decidiu resistir. Lembram de alguém na Bíblia que passou por isso? José. Então, Deus permite provações que você, quando está a te contar, pessoas que apanharam dinheiro, apanharam telefones, mas essas pessoas pegaram o telefone, ligaram, fizeram todos os possíveis para devolver, porque não era deles. Alguém pensa, não, isso aqui se fosse para mim, eu não poderia conseguir. E às vezes Deus não permite que você passe por isso, porque Deus sabe que você tem essas inclinações e não vai conseguir. Mas, querido irmão, nem que aquele obreiro caísse com a obreira, não seria indicativo de que Deus não soubesse que ele não pode resistir. Quer dizer, Deus sabendo que nós temos capacidade de resistir aquilo, ele permite. Mas se cairmos, quer dizer que nós não usamos a nossa capacidade que Deus nos deu para resistir. Então, sempre que você tiver a passar por um momento de provação ou de tentação, a primeira coisa que você deve procurar colocar na tua mente é: se estou a passar por isso, é porque Deus sabe que eu tenho capacidade de quê? De resistir. Não se vitimiza. Não, eu mesmo aqui, eu não sei. Não! Coloque em mente, esse é um texto poderoso. Não vos veio tentação senão humana. Deus é fiel, que não permite que ela chegue até você sem que primeiro te dê um escape para que você possa resistir. Então, querido irmão, a tentação não é desculpa para pecar. A tentação não é quê? Não é desculpa para pecar. Com fé e oração, todos podem satisfazer os requisitos do Evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a fazer o quê? A transgredir. É preciso primeiro obter o seu próprio quê? Consentimento. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por forte que seja, nunca é desculpa para quê? Para o pecado. Aquele obreiro podia falar para o Senhor: eu encontrei, ela já estava assim, não tinha mais como. Mas não é desculpa para o pecado. Não é desculpa. Independentemente de como é que a tentação foi, queridos irmãos. Os mártires naquela época, existiam máquinas de tortura que lhes cortavam em pedaço. Cortam-lhe um dedo, o dedo polegar, cortavam. Nega Jesus, não. Cortavam outro dedo, nega Jesus, não. Cortavam a perna, nega Jesus, não. Até que a pessoa morria. Antes morrer do que pecar. Então, se eles passaram por isso terrível, nem sequer pecaram. Então, nós teremos desculpa para os nossos pecados. Não. Não, queridos irmãos. Eles passaram por coisas horríveis, mas ainda assim se mantiveram firmes e rígidos nos princípios. Porque eles acreditaram de que, por mais forte que seja a tentação, ela nunca é desculpa para quê? Para o pecado. Nenhum homem, Satanás pode nos afligir, Satanás pode nos maltratar, Satanás pode nos devorar, mas o consentimento em pecar vem de quem? Do homem. Se você não consentir, não vais pecar. Nem que te colocarem num quarto, só você, com um monte de mulheres despidas e te trancarem aí. Você só vais pecar com teu próprio consentimento. Se não houver consentimento, não há pecado. Não há. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha tudo para blasfemar a Deus e pecar contra o seu Pai quando esteve na cruz. Alguns passavam e mexiam a cabeça. Salvou os outros e agora nem consegue se salvar. Se você mesmo é filho de Deus, deixa, vamos crer em você. Blasfemavam. Falavam coisas em coisa. Ele tinha tudo para poder ter raiva daquele povo e amaldiçoá-los. Mas ainda assim disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão a ser apedrejado, Senhor, por favor, não lhes imputa esse pecado. Tinham tudo para pecar, mas ainda assim não pecaram. Então, Deus não vai desculpar o pecado de ninguém. Não vai desculpar.
Diz a serva do Senhor. Não, esse aqui é o Robert Douglas. No seu livro Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, na página 31, ele diz assim: nós aí vimos que a tentação, por mais forte que seja, nunca é desculpa para quê? Porém, temos de admitir que a natureza pecaminosa torna mais fácil o quê? Pecar, fazer as escolhas pecaminosas. Mas o ponto que ele gostaria de destacar é que somos culpados quando fizemos essas opções e não antes disso. Então, queridos irmãos, temos que admitir de que a natureza pecaminosa é propensa para o mal. Porém, independentemente disto, não somos forçados a pecar. Então, irmãos, vamos aqui entender alguma coisa. Faculdades superiores e faculdades inferiores. Pode avançar. Como é que funciona? As faculdades superiores que Deus fez para o homem é consciência, razão e juízo. E as faculdades inferiores são, vejamos, apetite, paixão, desejos e assim diante. E veja, irmãos, quando Adão foi criado, as faculdades superiores governavam sobre as faculdades inferiores. Mas após a entrada do pecado, o homem adquirir a natureza pecaminosa, a situação inverteu. As faculdades inferiores passaram a governar sobre as faculdades superiores. Quer dizer, para Adão cometer algum ato contra a vontade de Deus, Adão tinha que ir contra a sua natureza. Então, Adão primeiro pensava, raciocinava e chegava numa conclusão e depois assim executava. Não havia nada de Adão de fazer alguma coisa e depois, fiz isso por quê? Não! Adão, tudo quanto ele fazia era a base de um raciocínio lógico. Só que, depois do pecado, o apetite e as paixões começaram agora a governar sobre o domínio da razão. Então, razão pela qual Robert Douglas disse que a natureza pecaminosa está mais propensa a quê? A pecar. Mas será que isso é desculpa? Vamos avançar. A serva diz assim: você necessita praticar a temperança em todas as coisas. Cultive as faculdades superiores da mente e haverá menos força no crescimento da sensualidade. É impossível crescer em força espiritual enquanto seus apetites e paixões não estiverem sob o perfeito controle. Você não tem como crescer em força espiritual enquanto as tuas faculdades inferiores governarem sobre as faculdades que? Superior. Diz o apóstolo inspirado: subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não possa ver de alguma forma ficar quê? Reprovado. Esse termo que Paulo usou, subjugar o corpo, literalmente significa passar por severos conflitos internos e externos, de modo a manter a pureza e a santidade. Então, nos é ordenado de que as faculdades superiores devem governar, devem controlar o apetite e a paixão. Deve haver um perfeito controle. Então, você tem que mandar as tuas inclinações pecaminosas. Você está a ser inclinado a tomar um copo de cerveja, você diz, eu não vou fazer isso. Está a ser inclinado a cobiçar uma obreira, eu não vou fazer isso. Jó disse, fiz um pacto com meus olhos e eu não vou fixar de forma alguma para uma donzela. Então deve haver esse controle. Deve haver, queridos irmãos. Então, querido irmão, deve haver uma luta árdua contra o pecado, principalmente os sexuais. Por quê? Veja só o que o Samuel Ramos diz. Diz assim o pastor no seu livro Vícios Secretos. Eu acho que houve uma falha e não está... A parte que eu cobri não cobriu perfeitamente. Mas ele diz assim, pode-se dizer que os vícios com drogas, álcool e fumo são mais dispendiosos
e mais fáceis de evitar, mas o vício sexual é o uso do próprio corpo. Como diz a Bíblia, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio quê? Corpo, irmão. Então, o vício do álcool, do fumo, da droga, apesar de serem mais dispendiosos, porém, são mais fáceis de evitar. Tem pessoas que se convertem e na mesma semana conseguem abandonar o cigarro, na mesma semana conseguem abandonar a cerveja. Mas agora, as inclinações sensuais que ele tinha antes da conversão, isso é algo que ele luta, luta, luta e luta. Irmãos, se você não tem vício sexual, se você não tem esses vícios, o que te é aconselhável, por exemplo, se você nunca... Eu, por exemplo, já conheci pessoas que nunca assistiram pornografia. Não sabiam se isso é quê? Adultas. Conheci pessoas que não sabiam o que é se masturbar. E se você é uma desses tipos de pessoas, o aconselhável é nunca entrar neste caminho. Porque quando você entra na luta dos vícios sexuais, infelizmente, querido irmão, isso vai ser uma luta que você terás de ter para o resto da tua vida. Há pessoas que olham para o álcool, sentem até náuseas, mas foram grandes alcoólatras no passado. Mas ainda lutam ardorosamente para conter os vícios sexuais. Avança, meu amado. Por quê? Porque nos foi dito de que quem peca fora do corpo, ou seja, os pecados externos são fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio quê? Mancha o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Há trocas de energias. Tudo quanto a pessoa que você se envolve tinha, você também começa a desenvolver. A serva diz: caso a sensualidade não seja mantida sobre a sujeição às faculdades superiores do espírito, as baixas paixões dominarão o ser. Qualquer coisa que se torne objeto de indevidos pensamentos e admiração, absorvendo a mente, é um Deus posto diante de quem? Do Senhor. Então, a sensualidade tem que ser mantida em sujeição sobre as faculdades superiores do espírito. Então, Jesus diz que se alguém olhar para uma mulher com desejos impuros em seu coração, já pecou contra ela. Mas eu posso olhar para uma mulher, não de forma propositada, que estiver vestida de forma indecente, e ainda assim não cobiçá-la. Por quê? Porque as minhas faculdades superiores governam. Eu olho e aquilo tem que criar repugnância em mim. Isso é possível. Modo eficaz de vencer as tentações. Avancemos, vamos ver. Primeiro ponto, Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis em quê? Em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é quê? É fraca. Então, vigia e ora. Se você vigiar e orar, não vai entrar em quê? E se você não vigiar e orar? Vai entrar. E o que isso significa? O que são essas palavras? Veja, vigiar é ter uma vida de estudo da palavra de Deus diariamente e fazer um exame da própria vida. Isso aqui é vigilância. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. No livro de 2 de Coríntios. Vamos rapidamente para 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 13. Versículo 13. Segunda não, é 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 13.
versículo 13, escreveu assim o apóstolo do Senhor. Não, capítulo 13, versos... 2 13, versos 5. Assim que está correto. Certo. 2 de Coríntios, capítulo 13, versos 5. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos de que Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Então, o exame que a Bíblia nos pede, a vigilância que a Bíblia nos pede, é da nossa própria quê? Vida. Quando a Bíblia te fala que vigia e ora, não é para vigiar o teu vizinho ou a tua vizinha, ou o teu irmão, é a ti mesmo. Então, a vigilância é fruto de um estudo diário da palavra de Deus e também de um exame profundo da nossa própria vida. E o que é orar? Orar é entreter diariamente a comunhão com quem? Com Deus. A serva diz no livro Caminho a Cristo de que a oração é abrir o coração a Deus como quê? Como a um amigo. Então, na oração, nós expusemos os nossos problemas a Deus. Nós falamos a Deus o que nos perturba. Então, o cristão tem que ter uma vida de vigilância e oração. Esses são os meios que o Senhor Jesus Cristo deu aos discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se você não vigiar, se você não orar, você vai entrar em tentação. Temos mais métodos. Samuel Ramos diz assim: o processo para vencer o vício da pornografia e a masturbação pode e deve começar pela oração. É um decidido esforço para dominar o apetite. A oração, queridos irmãos, é o elemento chave, é o elemento essencial na luta contra o inimigo. Se não formos homens e mulheres de oração, não temos como vencer as nossas tentações. Independentemente de quão grandes sejam os teus vícios, independentemente de quão grandes sejam as tuas inclinações, se obtiveres e tiveres uma vida de oração constante, você vai obter vitória. Vamos avançar. Mateus, capítulo 5, versículo 29 a 30. Estamos aqui a falar de métodos eficazes de como fazer o quê? Vencer a tentação. Veja esse método. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para onde? Para o inferno. Essas são palavras de Jesus. Então, um dos meios de poder obter vitória sobre as tentações é erradicar o meio que nos leva a quê? A pecar, queridos irmãos. E veja, aqui não diz, se o teu olho te faz pecar, arranca. Não, aqui diz, se o teu olho direito... Vocês sabiam que o olho direito enxerga melhor que o olho esquerdo? E ele fala, se o teu braço, a tua mão direita, não diz só a tua mão, mas a tua mão direita, se te faz tropeçar, arranque-o. E como sabemos, a mão direita trabalha melhor que a esquerda, com exceção de alguns que são esquerdinhos. Então, queridos irmãos, aqui, na questão de obter vitória sobre o pecado, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, deve haver um radicalismo. Temos que ser radical contra o pecado, porque existem pessoas que às vezes ainda sentem saudade dos velhos pecados que eles cometiam no passado. Tem que se ser radical. É bem verdade de que estas palavras, não são palavras literais, mas são metáforas. Porém, dentro dessa metáfora que o nosso mestre deu, nós conseguimos entender. Jesus estava a falar o seguinte: se você tiver alguma coisa que te seja benéfica para você mesmo, é benéfico para ti. O olho direito em si é algo maldoso? A mão direita em si é algo maldoso? Não! Com a mão nos ajuda a trabalhar. Jesus está falando assim, por mais que essa coisa
te conceda proveito, mas se isso te distancia de Deus, é melhor que você faça o quê? Se afasta. Você tem um telefone e com esse telefone você se comunica com os irmãos. Você consegue baixar algumas matérias, alguns livros que talvez sejam difíceis no físico. Mas só que é mesmo esse telefone que ano após ano, meses após meses, semana após semana, dia após dia, faz com que você caia continuamente no vício da pornografia. Então Jesus está a falar, se você não está conseguindo vencer com teu celular, é preferível, por mais vantagens que ele te dá, que você se aparta dele, do que você continuar a obter essas vantagens e ainda assim viver uma vida de pecado. É como se alguém tivesse a lutar com o pecado de adultério e sempre que ele chegasse em sua casa, no seu quarto, se deparasse com uma mulher nua, sentada aí, e ele lutava, não, hoje não posso adulterar, mas depois, tal, numas horas, acaba adulterando com aquela mulher. No dia seguinte é a mesma coisa, e a pessoa vai começar a orar, oh Senhor, me ajude, para que quando eu chegar em casa e encontrar aquela mulher nua, eu não possa adulterar. Irmãos, isso é impossível. Deus está a falar para arrancar, Deus está a falar para cortar. O que a pessoa deve fazer? Chega em casa, mulher nua, retira-se daqui, expulsa-a de casa, porque ele é o elemento na qual te leva a pecar. Então, quando está a se falar de luta contra o pecado, tem que se ser radical. Não, mas o meu computador me ajuda, faço com ele alguns trabalhos, faço isso e aquilo. Sim, tudo bem. Mas é o mesmo computador que te leva a cair em vícios degradantes. E você está a lutar com aquilo anos e anos. Então Jesus te fala assim, ele te é útil, filho, mas é a mesma coisa que está a deformar o teu caráter, desfaça-se dele. Então tem que haver radicalismo, irmão. Não, é um amigo bom, ele até quando estou fraco me dá alguns valores, mas é o mesmo amigo que te influencia a cometer coisas erradas. Afasta-se dessa amizade. As más companhias corrompem os bons costumes. Tem que se ser radical na luta contra o pecado. Vamos avançar. Samuel Ramos escreveu no livro Vício Secreto, página 31. Até veio a internet, pouco a pouco, vão anestasiando a consciência espiritual e predispondo-nos às coisas mais corruptas. Se o nosso destino é o céu, se é para lá que queremos ir, então precisamos fazer mudanças radicais. Temos que fazer, que ajudarão nosso cônjuge, nossos filhos a irem ao céu. Os pensamentos corretos, propósitos puros e santos, não nos vêm espontaneamente. Temos de lutar por eles. Você não vai adquirir pensamentos santos do dia para a noite. Tem que ter uma luta árdua. Então tem que haver mudanças radicais. Devemos ser radicais contra o pecado, queridos irmãos. Se a TV, tira a TV de casa. Se a Zap, deita o descodificador. Se a DSTV, deita. Se por causa do carro que você orou tanto para Deus, tal, esse mesmo carro que te ajuda a ir para o trabalho, tal, é o mesmo que atrai a prostitutas após si, a tua motorizada, algum meio que você tem, desfaça-se daquilo. É melhor que você apanhe sempre táxi a ir para o trabalho ou para a escola do que você ter esse meio e continuamente cair nas ciladas das prostitutas. O assunto é sério, querido irmão. Pode avançar. Então, temos aqui alguns métodos que funcionam. Primeiro, métodos eficazes de vencer a tentação. É escolher em oração antecipadamente o que ver e o que não ver. É uma estratégia que ajuda a vencer. Primeiro ponto. Estamos aqui a falar de vitória sobre os vícios sexuais. Segundo, as decisões precisam ser feitas na presença de Jesus antes da hora da tentação. Então, antes de você receber a tentação, é aí que você deve se preparar. Orar, pedindo forças ao Senhor. Terceiro, não se exponha
Não tenha dentro de casa ou do quarto nada que seja um convite à tentação. Por exemplo, quem estiver lutando contra o alcoolismo não pode ter dentro de casa nenhum tipo de bebida alcoólica. No caso da pornografia, não se deveria ter em casa a internet e se tiver, decida que ela esteja num lugar da casa acessível e visível para todos. Então, queridos irmãos, são métodos que funcionam, são métodos eficazes. Então, você já lutas com álcool, mas tens aí uma estante em casa e tens alguns álcool de efeito. Não. Está a lutar contra o álcool? Não enterra a garrafa de uísque na terra. Não, já não vou beber, enterraste a garrafa de uísque. Não. Quando as tentações te vierem de forma bruta, você vai conseguir desenterrar aquilo com as mãos. Você que usou a pá para enterrar, vais conseguir desenterrar. Então, tem alguém que estava a lutar com o vício da pornografia e, de repente, ele achou por bem, não vou me livrar do meu telefone, mas vou parar de meter saldo de dados. E chegou um momento que ele estava a lutar terrivelmente contra isso. E ele não tinha saldo de dados. Estava a lutar. De repente decidiu ceder. Irmãos, ele sem saldo de dados, pegou o telefone, colocou um número aleatório, assim como se tivesse a meter saldo. Entrou, ele conseguiu adivinhar exatamente um cartão, colocou aí asterístico, sem asterístico, colocou os números equivalente cardinal, entrou saldo. Então o inimigo das almas não brinca. Vamos avançar, vamos ver mais alguns métodos. Decida dormir cedo, antes das 10, antes das 22, e acordar cedo. Durma entre 7 a 8 horas por noite, a menos que seja com o objetivo de algum programa espiritual que você esteja realizando. Mas o dormir cedo, em grande parte, nos leva a evitar muito as tentações, principalmente as tentações relacionadamente aos vícios sexuais, porque é na calada da noite que o inimigo aproveita sem sugerir pensamentos impuros. Planeje passar pelo menos 1 hora por dia a sós com Deus, mediante o estudo da Bíblia, louvor, cantando alguns hinos, e oração audível. Além da Bíblia, procure ler pelo menos 1 ou meio capítulo diariamente do livro O Desejado de Todas as Nações. Mas caminhe rapidamente pelo menos 1 hora por dia ao ar livre, pelo menos 5 dias na semana. Pratique respirações profundas enquanto caminha, usando toda a sua capacidade dos pulmões, fazendo exercício de inspiração e respiração. Pode avançar. Mais dicas. Beba pelo menos 10 copos de águas por dia. Outra dica. Seja vegetariano. Abstenha-se dos alimentos de origem animal. Carne, leite, ovos e queijo. E se porventura, mesmo sendo vegetariano, você fazer alguma exceções, ir ao excesso, não permita que isso se torne um hábito. Porque a intemperança é uma das cunhas de entrada para a proliferação de outros pecados. Coma alimentos integrais em abundância, e uma abundância de frutas e verdura. Não misture frutas e verdura na mesma refeição. Combinação perfeita alimentar. Escolha uma pessoa do mesmo sexo que seja de confiança para ser seu parceiro de oração. Alguém com quem você possa conversar sobre as suas lutas e fraquezas e que orem juntos pelo menos 3 vezes por semana. Uma tentação partilhada com um parceiro de oração reduz o poder da tentação. Amém? Amém. Para os casados, que seja o teu esposo, que seja a tua esposa, o teu parceiro de oração. Não é? Mas para os solteiros, tem que ser pessoa do mesmo sexo. E também você tem que ver pessoa que você vai partilhar as tuas labutas. Porque você diz, olha, mano, estou a lutar aqui com a questão da fornicação.
A irmã fulana me fez uma proposta, eu estou a lutar com isso. Quero que você me ajude a orar. E vocês vão começar a orar, vão começar a orar, vão começar a orar. Quando você estiver a lutar e a pessoa te fazer essa proposta, só de lembrar que depois você tem um dia de oração marcado com o teu parceiro de oração e que ele vai te perguntar como é que está aí correndo as coisas, isso já vai te servir de estímulo para vencer. Agora, quando você luta sozinho, há mais dificuldade de vencer. Principalmente os vícios sexuais. Os vícios secretos. Quando a pessoa luta só, tem mais dificuldade para obter vitória. Compartilhe com alguém que seja de confiança. Não com qualquer pessoa, que também depois vai te espalhar e você vai se sentir muito humilhado. Tem que ser pessoa idônea. Pessoa de confiança. Conta as tuas lutas. E essa pessoa vai te ajudar a desenvolver um caráter cristão. Diz a serva do Senhor. E recua só, por favor. Essas dicas encontram-se no mesmo livro. Pode recuar. Vícios Secretos, na página 34 e 35. Sim, pode avançar agora. Diz a serva do Senhor e cata aos jovens namorados. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás. Quem é que não quer cair presa dos enganos de Satanás? Eu não quero. Certo? Então, nós que não queremos cair presa dos enganos de Satanás, o que é que devemos fazer? Devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto surgir a pensamentos que? Impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Há momentos que o inimigo vai te sugerir mesmo um assunto. Você, apesar de aquele assunto chegar em tua mente, expulsa em nome de Jesus. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira, os males externos despertarão os males internos e a alma vagará em quê? Em treva. Vemos que a tentação é fruto da liciação que Satanás nos faz e também dos males que há no nosso quê? Coração. Então, quando o coração não é fielmente guardado, o que acontece? Os males externos, aquilo que você vê, vai despertar os que estão dentro do teu coração. E, infelizmente, depois disso, a alma vai vaguear em trevas. Já estamos na nossa reta final, meus amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a nossa santificação. A vontade de Deus para mim e para os irmãos é a nossa santificação e que vos abstenhais de quê? Da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem quem? A Deus. Você que conhece a Deus, se abstenha da prostituição, se abstenha da masturbação, se abstenha da pornografia, se abstenha do adultério, da fornicação, porque se você tiver dessas paixões da concupiscência, você está nos mesmos deleites que os gentios que não conhecem quem? A Deus. Reconhecemos que a luta é difícil, mas com Jesus tudo é possível, amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Avancemos. E a serva diz, todo cristão precisa manter-se constantemente em guarda, vigiando todas as avenidas da alma. Conhecemos, né? As avenidas da alma. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos. Então, todo cristão precisa manter constantemente em guarda os 5 sentidos, pelos quais Satanás poderia ter acesso. Deve orar por auxílio divino e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente toda inclinação para o pecado. Mediante a coragem, fé e luta perseverante, ele pode vencer. Amém? Amém. Mediante a coragem, fé e luta perseverante, ele pode vencer.
Deve, porém, lembrar-se que para obter a vitória, Cristo deve permanecer nele e ele em quem? Em Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Todos os métodos que nós lemos aí, dormir cedo, beber água, fazer exercício físico, não sei o quê. Se Cristo não tiver, não vai ser possível. Só é possível obter vitória ao lado de Jesus. Pois com Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Então, queridos irmãos, a vitória é possível. A vitória é possível. Mas para que essa vitória seja ganha, nós precisaremos lutar, erradicar o pecado. Não tenha pena do teu pecado. Lute e Deus vai te dar a vitória. Então que o Senhor nosso Deus esteja com cada um de nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém? Amém. Amém.